Amém, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Como vão, queridos, em nome de Jesus. Passando aqui, queridos, em nome do Senhor Jesus, para glorificar e exaltar e engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo através da sua palavra. Agradecer a Ele pela sua vida também. Amém, em nome do Senhor Jesus, eu quero compartilhar, no nome de Jesus, uma palavra abençoada com a minha e com a tua vida. Amém? Uma palavra para as nossas vidas de fé, de perseverança. Amém? Em nome do Senhor Jesus, uma palavra que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 15. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que toda honra e toda glória seja dada somente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a sua vida grandemente, poderosamente, em nome de Jesus. Uma palavra que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, a partir do versículo 21, que vai nos falar sobre a mulher cananeia. Amém? A palavra vai nos dizer assim: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Vamos aqui, em nome do Senhor Jesus, aprender um pouco com essa mulher de fé, essa mulher que perseverou, essa mulher que não desistiu quando ela ouviu um não. Essa mulher que ela continuou a rogar ao Senhor, mesmo com os discípulos de Jesus Cristo, dizendo para eles: Mestre, manda ela embora, ela está perturbando, ela vem gritando que nem uma louca. Então, aquela mulher não ligou para essas palavras, para as palavras daqueles discípulos que disseram: Despede, manda embora, porque vem gritando atrás de nós. Então, os discípulos, eles, ali naquele momento, para os nossos dias de hoje, quantas pessoas não se colocam em nosso caminho quando a gente está buscando a presença do Senhor Jesus Cristo? Até pessoas mesmo que estão ao nosso redor, em nosso meio, em nosso ciclo. Pessoas que estão no mesmo ambiente que a gente convive. Quantas pessoas, quando tu lança uma palavra, quando tu fala algo, aquelas pessoas, elas vêm com um balde de água fria sobre ti, né? E aí você, cheio de fé, você conta ali uma bênção, você conta um testemunho, e aquelas pessoas vêm e dizem: olha, não, Deus não fez, Deus não faz desse jeito, Deus não fala desse jeito. E se você não estiver firmado na rocha, se você não for uma pessoa de fé, você esfria. Você deixa aquelas palavras entrar no teu coração. Aquelas palavras vêm como um dardo inflamado dentro do teu coração. E aí você começa a se entregar. Você começa a se enfraquecer. A sua fé vai sendo abalada. A sua fé vai se enfraquecendo. Aí o inimigo vai trabalhando na tua mente, vai trabalhando na tua vida, porque você permitiu que aquelas palavras entrassem no teu coração. E aí nós vemos aqui que essa mulher, ela não deixou que aqueles discípulos, as palavras deles e a própria palavra do Senhor Jesus, porque muitas das vezes o Senhor Jesus, Ele permite, Ele também diz um não pra gente. Muitas das vezes é o Senhor falando: olha, ainda não está na hora, ainda não é tempo. Às vezes a gente está buscando algo no Senhor que não é nem aquilo que Ele quer que a gente busque.
A gente está pedindo algo do Senhor que não está nem no centro da vontade dele, não está nos planos do Senhor para as nossas vidas, não está no propósito de Deus para as nossas vidas. E a gente está fazendo aquela oração errada, sendo que o Senhor quer outra oração, que nós viemos pedir de outra forma, né? Então o Senhor vai permitir também a gente ouvir um não, para a gente continuar perseverando, para a gente não desistir, o Senhor ele vai vendo até onde nós vamos, a nossa perseverança, né? Porque às vezes quando Deus fala não, aí a gente pronto se cala, né? É claro que tem meras situações quando o Senhor diz não e pronto e acabou-se, mas aqui o Senhor disse não para essa mulher. Ele disse não para ela, porém ela continuou a insistir, né? Nós vemos ali aquela palavra também do juiz iníquo, onde aquela mulher ela se colocava dia após dia diante daquele juiz com uma causa. E ela o tempo todo lá, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. E aquele juiz iníquo não tinha Deus na vida dele. Mas ele falou, porque ela não para de insistir, eu vou julgar a causa dela. Então, sim, nós temos que ser perseverantes, dependendo do que nós colocamos diante da presença do Senhor. Como eu disse, tem situações que nós estamos orando errado, que o Senhor quer que nós venhamos mudar a nossa oração para que venha haver o mover de Deus sobre a nossa vida, sobre os nossos, sobre aquilo que Ele quer que aconteça. Então aqui, aquela mulher, nós vamos aprender por meio deste texto sagrado algumas lições espirituais extraídas para mim e para a tua vida, que é a história dessa mulher cananeia. Essa mulher que Jesus vai falar para ela, eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas de Israel. E ela vai se humilhar diante de Jesus Cristo, né? A lição da determinação dela, da perseverança daquela mulher, da humildade e da fé são pontos fundamentais na vida de quem deseja alcançar algum objetivo. A primeira lição é a determinação daquela mulher. A segunda é a perseverança. A terceira lição é a humildade, que tem que ter, queridos. Nós temos que ser humildes diante do nosso Senhor Jesus Cristo. A quarta lição é a fé, né? A primeira lição que podemos aprender com a mulher cananeia é a sua determinação. Pessoas determinadas a vencer sabem muito bem aproveitar as oportunidades. Numa rara vez em que os evangelhos registram Jesus visitando um território fora da Terra Santa, aquela terra que ele veio para os seus, e nós sabemos que os seus o rejeitaram, a mulher cananeia soube aproveitar a visita de Jesus às regiões de Tiro e de Sidom. Em Mateus 9, do 19 ao 22, a mulher famosa do fluxo de sangue também mostrou muita determinação na oportunidade que teve de se encontrar com Jesus. Ao mostrar-se determinada consigo mesma, dizendo: se eu tão somente tocar as suas vestes, ficarei sã. Paulo escreve dizendo em Colossenses 4:5, andai com sabedoria, remindo o tempo. Ou, como em outra tradução, aproveitando as oportunidades. Aquela mulher também do fluxo de sangue, ela perseverou. Mesmo diante das dificuldades, das barreiras, né, ali da religiosidade, aquela mulher era uma mulher mantida longe da sociedade, da sua família, da sua... E mesmo assim, ela não desistiu de alcançar o seu objetivo, que era a sua cura. A lição da perseverança. A segunda lição que podemos aprender com a mulher cananeia é a sua perseverança. A perseverança é a grande virtude dos vencedores. Mesmo Jesus afirmando que a prioridade da sua missão naquele momento era as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ainda assim, aquela mulher insistiu, dizendo: Senhor, socorre-me. Em Lucas 21:19, Jesus falou da importância da perseverança, dizendo: na vossa paciência possui a vossa alma. Em Tiago 5:11, o apóstolo Tiago destacou a perseverança na vida dos vitoriosos, dizendo: eis que temos bem por aventurados os que sofreram. Ou, como em outra tradução também, eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Deus, queridos, Deus,
Ele se agrada daqueles que perseveram, daqueles que lutam, daqueles que buscam, daqueles que mesmo em meio a quando vai ouvir um não, em meio às dificuldades, às tribulações da vida, às tempestades, às dificuldades, o processo, os desertos, mesmo assim, quando ela ouve um não, ela não deixa de estar na presença do Senhor Jesus, né? Porque a gente vê que muitas pessoas têm desistido, porque muitas pessoas elas acham que o tempo é delas, que tudo tem que ser como elas querem, tudo tem que ser no tempo delas, tudo é como elas querem que seja, elas não querem se encaixar na palavra do Senhor, elas querem que a palavra do Senhor se encaixe nelas, então elas querem fazer de qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer maneira, e não é assim. Nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é organizado, Ele é um Deus de ordem, Ele não é um Deus de desordem. E para tudo nas nossas vidas há um tempo determinado. Por mais que nós pensemos, mas Senhor, para mim isso é impossível, não tem como. Mas o Senhor também, Jesus diz na palavra dele, que tudo é possível ao que crê. E essas mulheres, Cananeia e a mulher do fluxo de sangue, elas ouviram falar de Jesus. Elas não só ouviram, como elas creram. E também colocaram a sua fé em prática. Porque a palavra do Senhor nos diz que o Senhor vai comparar a duas casas, uma que é firmada na areia e a outra na rocha. Nós não temos somente que ouvir a palavra do Senhor e não colocar em prática. Nós temos que ouvir a palavra do Senhor e colocar a palavra do Senhor em prática. Esse é o que está firmado na rocha. Pode vir os ventos, a tempestade, pode vir o deserto, pode vir tudo. E ela vai continuar firmada na rocha, porque ela está firmada na palavra do Senhor. Porque ela coloca em prática a palavra do Senhor. E aquele que somente ouve a palavra do Senhor e ele não pratica, ele é assemelhado a um homem tolo que construiu a sua casa na areia. Veio a tempestade, os ventos, veio o deserto, veio tudo. E aquela casa, grande foi a queda dela. Então essas mulheres, elas são para nossas vidas hoje um exemplo de perseverança e de fé. A terceira lição é a humildade. Amém? A terceira lição que podemos aprender com a mulher cananeia é a sua humildade. As pessoas que estão dispostas a se humilharem na presença do Senhor estarão dando grande passo a obter a vitória. Mesmo Jesus insistindo que a sua missão naquele momento era alimentar os filhos, ou seja, o povo de Israel, e não os cachorrinhos, ou seja, povos cananeus e povos pagãos. A mulher cananeia se humilhou dizendo, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus senhores. Em Lucas 18:14, Jesus disse, olha só que diz esse versículo, qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Em Tiago 4:10, o apóstolo Tiago também destacou a importância da humildade, dizendo, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. É a nossa humilhação, o nosso coração humilde, o nosso coração que persevera, a nossa fé diante do Senhor. Mateus 6,6 diz que nós temos que entrar em nosso quarto, fechar nossa porta e orar ao nosso Pai que está em secreto. Quarta lição, a lição da fé. Podemos aprender com a mulher cananeia, a sua grande fé. As pessoas vencedoras precisam acreditar até o fim, mesmo Jesus colocando algumas objeções para testar a sua fé. Aquela mulher continuou acreditando nas misericórdias do Senhor. Por fim, Jesus se rendeu à grande fé demonstrada pela mulher cananeia e ordenou a sua vitória, dizendo, ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Em Marcos 9:23, Jesus disse, tudo é possível ao que crê, como eu falei agora há pouco. Em Gálatas 3:9, o apóstolo Paulo escreve que os que são da fé
são benditos com o crente Abraão. Por causa da sua grande fé demonstrada, a mulher cananeia foi abençoada como se fosse uma verdadeira filha de Abraão. Com muita determinação, perseverança, humildade e fé, podemos alcançar os nossos objetivos. Algumas pessoas não conseguem seus objetivos porque desistem facilmente. A mulher cananeia não pensou em desistir em nenhum momento, portanto, nunca desistamos dos nossos sonhos. Nunca desistamos, por mais que nós possamos olhar e ver que tudo é impossível. Mas como, Senhor, eu vou conseguir e eu não tenho condições? Mas como, Senhor, eu vou conseguir? É tão longe da minha realidade. Mas Deus, Ele é um Deus do impossível para nossas vidas. Deus é um Deus que Ele abre porta onde não tem porta. E outra lição que eu aprendo também nessa palavra da mulher cananeia, que eu acho tão interessante, enquanto eu meditava agora há pouco nessa palavra, é a humilhação de quem quer milagre e a perseverança da mulher cananeia. A fé inabalável dela, né? E eu coloquei bem aqui para mim não esquecer, porque quando eu estou meditando, o Espírito Santo de Deus, ele vai trazendo algo sobre a minha vida. E eu quero compartilhar com vocês essa palavra, né? Aqui eu coloquei assim, que quando eu meditava, o Senhor, ele trouxe ao meu espírito, que muitas das vezes, o ser humano, nós, seres humanos, eu não sei como você veio para a presença do Senhor Jesus. Muitos dizem eu vim pelo amor, outros dizem eu vim pela dor. E muitas das vezes o Senhor Jesus, Ele vai tocar mesmo em algo que nós gostamos, né? Pode ser em alguma área da nossa vida, pode ser em um dos nossos. O Senhor, Ele permite para tratar em nós. Foi isso que o Senhor lhe trazia ao meu espírito. Deus tocará em um dos nossos para tratar com nós. Deus vai nos forjar através dos nossos. O negócio não era nem com a filha dela, era com ela. Porque quando ela ouviu falar de Jesus, ela teve fé em Jesus Cristo. Porém, ela colocou a fé dela em prática. Mas o negócio não era a filha dela. O problema não era com a filha dela, era com ela. E muitas das vezes é assim também nas nossas vidas, né? O Senhor, Ele vai permitir algo acontecer. Porque Deus, Ele conhece o nosso coração, os nossos pensamentos. Ele já sabe tudo que nós ia sair da nossa boca, mesmo antes da gente falar. O Senhor, Ele conhece a nossa estrutura. O Senhor, Ele não vai dar um fardo a qual nem eu e nem você possamos carregar, porque Ele conhece a estrutura, a nossa estrutura. Ele conhece até onde nós podemos chegar. Ele sabe o nosso limite. Nós somos limitados. Nós temos um limite. E é aí que o Senhor, Ele entra nas nossas vidas. Então, eu entendo que, sim, muitas vezes o Senhor, Ele vai permitir algo acontecer nas nossas vidas, para tratar em nós. Ainda mais quando nós achamos que nós já estamos ok com o Senhor. Quando nós já estamos de bem com o Senhor. E aí Deus está mostrando para mim e para você que não está bem. Ainda há algo aí dentro de mim, de você, que precisa ser forjado. O meu e o teu caráter. Ainda há algo dentro de mim, de você, que precisa ser tratado. Ainda há uma ferida dentro de mim, de você, que precisa ser tratada pelo Senhor. Precisa ser curada, não só cicatrizada, porque a cicatriz, quando mexe, ela inflama, ela dói, mas ser curado e não só ser cicatrizado. E aí o Senhor vai permitir situações acontecer para que nós venhamos nos analisar. Senhor, mas eu ainda acho desse jeito mesmo. Meu Deus, ainda tem um pouco daquela Priscila lá atrás. Aí Deus vai permitindo situações acontecer nas nossas vidas, para que nós venhamos olhar para dentro de nós. Não vê Naamã? Naamã, aquele comandante daqueles soldados, era um homem, né, cheio de postura, de autoridade.
um homem que se achava, mas aí o Senhor Deus entra na vida dele, né? O Senhor Deus entrou na vida dele através do profeta. Então, Deus vai permitir acontecer uma situação na vida de Nabal, né? Ele chegar até diante de Eliseu. E ele vai se achar o tal, mas o profeta Eliseu vai dizer para ele: vai ao Jordão e te lava 7 vezes. Desce 7 vezes na água, porque ele tinha lepra. Apesar dele estar com aquela veste de autoridade, aquela veste de comandante, ele era respeitado, bem conhecido, porém, por trás daquela roupa havia lepras. Então, quantos de nós, como que nós estamos diante da presença do nosso Senhor Jesus Cristo? Mesmo estando na presença dele, muitos de nós talvez ainda precise ser tratado em alguma área da nossa vida pelo Espírito Santo de Deus. E nós não permitimos que ele trabalhe nessa área da nossa vida, né? Porque somente o Espírito Santo de Deus é quem pode nos convencer daquilo que não agrada a Deus. E aí Naamã, ele vai diante do profeta Eliseu. O profeta Eliseu, ele só manda o servo dele falar: vai e te lava 7 vezes no Jordão. E ele fica irado, com raiva, bravo. Por quê? O rio Jordão era diferente dos rios lá da onde ele morava, da onde ele ia. Por que não me mandou lavar lá? Esqueci o nome dos 2 rios. Farfã, alguma coisa assim. Então, ele sai e ele vai embora com raiva, mas quando ele sai com raiva, porque ele é orgulhoso, né? Ele acha que tem que ser do jeito dele. Ele acha que tem que ser conforme ele quer. É aquilo que eu falo, às vezes a gente quer fazer as coisas conforme a gente quer e não conforme Deus quer. Às vezes Deus está falando com a gente está fazendo de outro jeito. E aí os servos dele vão dizer para ele: olha só como que Deus é maravilhoso e misericordioso. Ele usou a boca dos servos dele para dizer para ele: mas Senhor, o profeta só te pediu que descesse 7 vezes no rio. Se fosse algo tão difícil, tu ia fazer. E graças a Deus que ele vai ouvir a voz dos servos dele. Porque também houve ali nesse cenário uma outra pessoa que foi através da vida dela, uma jovem, né, que foi parar na casa de Naamã e foi ser ali serva da sua senhora. E ela falou: se o meu Senhor conhecesse que em Israel tem um profeta, ele seria curado da sua lepra. Então, queridos, ele foi e ouviu os seus servos. Porque ele achava então que o profeta tinha que sair e fazer aquilo que ele queria. Como ele disse: eu pensei que ele ia sair da casa dele, que ele ia falar comigo, que ele ia impor as mãos em mim, eu ia ser curado. E quantos não estão esperando isso? E Deus só está querendo que a gente pegue aqui, ó, na palavra dele, para ele falar comigo e falar com você. Porque essa palavra aqui, que ela cura, que liberta. Essa palavra aqui que confronta o nosso pecado. Essa palavra aqui que nos traz arrependimento. Porque a palavra do Senhor diz em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Enquanto você fica buscando profecia, revelação, a maior revelação está aqui, nessa palavra. E é isso que o Senhor tem me ensinado desde o início. É aqui que eu tenho que buscar o meu Senhor. É aqui que você tem que buscar o seu Senhor, para que você não seja enganado. Então aquele profeta, ele não saiu, porque Naamã precisava ter a experiência dele, e ele teve. Por obediência, ele obedeceu. Querendo ou não, ele obedeceu. E enquanto ele estava se lavando, a palavra vai dizer que a pele dele se tornou como de bebê, queridos. Meu Deus, se a gente for mergulhar nessa palavra também de Naamã, Deus vai nos trazer tanto ensinamento, porque ela é um pouco longa. Ela é bem longa na realidade, né? Tem ali o servo dele, Geazi, que através de Geazi a gente vai aprender tanta coisa também. E é maravilhoso, queridos, a palavra do Senhor, porque é ela que nos traz a libertação.
É a palavra de Deus que nos liberta, que nos cura, que nos salva, que nos exorta. É a palavra de Deus, queridos, que ela nos consola, ela nos disciplina, ela nos corrige. Então aquele homem, por mais orgulhoso que ele fosse, que ele queria que fosse do jeito dele, mas Deus estava mostrando para ele que não era do jeito dele, que ninguém, queridos, ninguém manipula Deus. Ninguém manipula a Deus. Vejo muitas pessoas querendo manipular Deus. Deus vai fazer acontecer, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. E não é, queridos, como a gente quer. Mesmo a gente orando, queridos, buscando, jejuando, nos colocando em propósito, em oração. E aí quando a gente vê, não acontece nada daquilo que a gente colocou diante de Deus. Não é verdade? Porque muitas das vezes nós não estamos como o Senhor quer. Como é que Deus ele vai, queridos, trazer sobre nós algo tão grandioso se dentro de nós estamos feridos, estamos como Naamã, cheio de lepra, cheio de orgulho, cheio de soberba, fazendo aquilo que não agrada a Deus? Não tem como, queridos. Não tem como. Muitas pessoas não recebem as suas bênçãos porque elas precisam primeiro se consertar com o Senhor Jesus. Elas precisam primeiro se humilhar diante do Senhor. Elas precisam reconhecer que elas estão num pecado. Elas precisam reconhecer que elas estão vivendo de aparência. Elas precisam reconhecer, queridos, que elas precisam se arrepender. Porque o orgulhoso e o soberbo, ele não reconhece. Ele não reconhece, queridos. E desses, Deus até se afasta. Então, Naamã, ele reconheceu. Eu já vim parar aqui nesta palavra, não sei porquê, mas eu creio que essa palavra ela vai ser direcionada a alguém neste canal, nesta rede social. Creio em nome do Senhor Jesus. Então, muitas das vezes, o orgulho, ele nos impede de receber a bênção. O orgulho, ele impede a bênção de chegar em nossas vidas. No caso de Naamã, por pouco, né, não foi impedida a bênção dele. Porque ele mesmo não estava querendo reconhecer que ele precisava se humilhar, que ele precisava descer, que ele precisava, queridos, se prostrar. E é assim que o nosso Senhor Jesus, ele nos quer na presença dele. Para a gente receber o que ele tem. Deus tem tantas bênçãos espirituais para as nossas vidas. E também bênçãos físicas. Mas é como eu disse, elas só vão vir sobre as nossas vidas, queridos, se nós permitir que ele trabalhe aqui dentro do nosso coração. Que ele nos liberte, que ele nos limpe, nos purifique. Davi disse: Senhor, limpa as minhas mãos e purifica o meu coração para entrar em tua presença. E é assim, queridos. Então, esta mulher cananeia também, né, ela nos traz um ensinamento maravilhoso para as nossas vidas de perseverança e de fé. Ela nos traz um ensinamento poderosíssimo para as nossas vidas, porque por mais que ela ouvisse o não dos discípulos e o não de Jesus, ela não desistiu, ela perseverou. E quantas pessoas não têm desistido? Vão à presença do Senhor com uma enfermidade, um exemplo, que acontece, com certeza. Vão atrás de uma cura, mas elas não recebem de imediato esta cura, né? E muitas vezes são por meros motivos. Naamã, ele foi curado quando ele reconheceu que ele precisava se humilhar, precisava obedecer, precisava ser humilde, precisava, né, se prostrar. E muitas vezes as pessoas querem a cura de Deus sobre o seu corpo físico, está passando por uma enfermidade, e muitas outras áreas das nossas vidas, na vida sentimental, vida financeira, ministério, porque Deus está requerendo algo. Deus está requerendo algo. E o Senhor vai nos ensinar nesse processo, Ele vai nos capacitar, Ele vai nos forjar,
através de uma enfermidade, através de uma situação como essa mulher. O Senhor, Ele quer nos amadurecer. Às vezes a gente só quer o bem bom de Deus, mas é muito bom, queridos, a gente só receber o bem bom de Deus. E aí o que a gente faz para o Senhor, para o reino dele? A gente precisa se prostrar diante do Senhor. Olha Isaías, quando ele viu o céu aberto, ele teve tanto temor a Deus, que ele falou: ai de mim que vivo em meio a um povo com os lábios impuros. E aí o anjo veio, tocou nos lábios dele, e ele se tornou os lábios deles puros. Tirou a impureza dele. E aí ele ouviu o Senhor falar: oh, quem nós enviaremos? E aí ele disse: eis-me aqui. E muitas das vezes as pessoas recebem cura e libertação e elas não querem fazer algo para o reino de Deus, elas não querem se prostrar diante do Senhor, elas só querem receber o bem bom e vão embora e pronto, acabou-se, Jesus foi esquecido. Elas não querem mais saber de Jesus Cristo. Receberam a bênção e foram embora. Então, olha a mulher samaritana também. Ela foi liberta, curada na alma. Mas ela não ficou só com aquilo, porque é assim, queridos, quando nós somos libertos, curados, a gente não se torna uma pessoa egoísta, a gente quer compartilhar aquilo que Deus fez na nossa vida, a gente quer falar de Jesus Cristo, a gente quer fazer o ID do Senhor. E essa mulher samaritana, ela fez o ID, ela foi uma grande missionária. Ela levou pessoas até Jesus. Olha, venham conhecer aquele, né? Venham conhecer aquele que conhece toda a minha vida. E aquelas pessoas vão chegar lá e vão ouvir, vão pedir para Jesus ficar mais tempo com eles. E eles vão falar: ó mulher, nós não cremos mais porque tu falou, mas porque nós estamos ouvindo ele. Eles creram na palavra dela e creram em Jesus. Então, muitas vezes, o Senhor vai sim permitir alguma situação acontecer nas nossas vidas para que nós venhamos a voltar para o centro da vontade dele, para o propósito dele. Talvez você tenha por algum momento saído do propósito do Senhor, saído do centro da vontade dele, e ele está te chamando. Pode não estar sendo maravilhoso, mas doloroso. Mas o Senhor nos chama assim também, é na dor. O Senhor nos chama assim também, é no deserto. Ou no deserto é que o Senhor chama mesmo. Se nós formos olhar, quantas vezes no deserto Deus não trabalhou na vida do povo dele? E ainda trabalha até hoje, porque eu sou testemunha disso. Que também foi no deserto que eu fui forjada pelo Senhor. Então o Senhor, ele faz conforme ele quer, da maneira dele, não é como a gente quer. Não adianta a gente querer manipular Deus e dizer: Deus, é desse jeito. É assim que eu quero que o Senhor faça e pronto. Deus nem ouve, queridos. Porque Deus, ele trabalha como ele quer. Ele é Deus. E se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Amém? Então, essa palavra, que ela venha ficar na tábua do meu e do teu coração, porque é uma palavra poderosíssima para as nossas vidas, de grande ensinamento. E se nós formos meditar mais profundo, eu tenho certeza que Deus falará muito mais comigo e com você. Dessa mulher que perseverou. A fé dela era maior do que a fé daqueles que Jesus Cristo queria ver. Ali do povo de Israel, para quem ele tinha vindo. E aquela mulher, ela foi um grande exemplo. Não só para os discípulos do Senhor, porque Jesus estava ensinando também para os discípulos dele sobre a fé. E como cuidar das pessoas também, porque lá na frente a gente vai conhecer mais a palavra do Senhor, que o apóstolo Paulo, que ele veio para os gentios. Então, o Senhor também vai ensinar mais lá na frente Pedro, porque ele ainda fazia acepção de pessoas. Quando o capítulo 10 de Atos, quando ele está ali, Cornélio manda chamar ele através do anjo que ele viu, que falou com ele.
Então o Senhor Jesus Cristo, Ele nos traz um grande ensinamento para as nossas vidas, que não é como a gente quer. Às vezes, uma pessoa, ela está num processo, está no deserto, está passando uma prova tão grande, e ela está falando: Senhor, me tira desse deserto, me tira dessa prova. Mas Deus, Ele está querendo nos ensinar, nos forjar, nos capacitar dentro desse deserto, dentro dessa prova, dentro desse processo. E aí a gente não entende, fica orando: Senhor, me tira, me tira, me tira. Não, Deus não quer tirar. Deus, Ele quer ensinar. Deus quer nos amadurecer. Porque o Senhor, Ele nos ensina é assim. O Senhor fala lá, quando Ele colocou o povo no deserto, em Êxodo, tem um versículo que o Senhor vai falar: eu levei vocês para o deserto para ver o que estava no coração de vocês. Deus prova o nosso coração é no deserto. Deus prova o nosso coração é nas dificuldades. Deus prova os nossos corações em meio à tempestade, porque é muito bom quando as pessoas só querem glorificar Deus no bem bom, na saúde, na riqueza, né? No bem bom, quando não está passando nada. Aí o Senhor envia uma prova, envia ali um deserto, né? Faz ali um reboliço. O Senhor faz ali um vendaval pequeno. E nesse vendaval pequeno, você já quer desistir. Você já quer retroceder. E a palavra de Deus diz que Deus não se agrada daqueles que retrocedem. E que os covardes não herdarão o reino de Deus. E aí o Senhor nos leva para o deserto. E é lá que nós vamos ouvir a voz dele. Foi assim comigo. Assim o Senhor fez comigo, foi no deserto. Às vezes olhamos para um lado e para o outro: Senhor, eu estou só. Senhor, não tem ninguém para orar comigo. Senhor, não tem ninguém para segurar nas minhas mãos. Eu já fiz isso, queridos. Eu já fiz isso. Uma vez eu me desloquei para o monte. Eu estava em desespero. Estava passando por uma prova bem grande. E eu fiquei lá orando, clamando, chorando, me esperneando para Deus. E eu nunca vou esquecer dessa palavra que Deus me deu. Hoje mesmo eu estava pensando nela. O Senhor, quando nós temos intimidade com Deus, quando nós temos uma vida íntima com Ele, Ele vai nos ensinar tanta coisa. E aí o Senhor falou para mim nesse dia, eu falei: Senhor, eu preciso de alguém para orar comigo, segurar nas minhas mãos, me ajudar, eu estou sem força. E aí Deus falou assim para mim, eu vou até abrir aqui, o Senhor falou assim para mim, abri até lá, abre a minha palavra, que era a Bíblia. O Senhor falou assim para mim, olha qual foi a palavra que Deus me deu. Salmo 118, verso 8, vai dizer assim: é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Queridos, quando Ele me deu essa palavra, Ele ainda falou assim: por que tu procura no homem aquilo que só eu posso te dar? Quando eu comecei, foi só eu e Jesus. Eu não tinha ninguém, queridos. Eu nem sabia que um dia eu ia ser crente, que um dia eu ia congregar. Então o Senhor falou assim, do começo. Quando começou, foi só eu e Ele. Por que agora eu queria colocar o homem? Por que agora eu buscava o homem? É claro que Deus vai colocar pessoas nas nossas vidas para interceder, para orar por nós. Mas nós temos que ter a nossa intimidade com o Senhor. Nós temos que crer primeiramente nele e buscar primeiro socorro nele. Então, é nisso que o Senhor vai nos capacitando. É isso que Ele está querendo nos ensinar quando a gente está passando por uma luta, por uma prova, por um deserto, por um processo doloroso. Não adianta, queridos. Quando Deus tem algo para tratar nas nossas vidas, Ele vai tirar as pessoas de perto de nós. Ele vai tirar. Ainda que a gente não entenda
mas Ele vai tirar pessoas de perto de nós, porque o tratar dele é com nós. É com nós. O tratar de Deus vai ser com nós. Ele quer forjar a nós, não é quem está perto de nós. Ele pode tocar em um dos nossos para forjar em nós. Ele pode tocar em algo que a gente gosta para tratar em nós, para forjar o nosso caráter, porque Ele quer crescimento nas nossas vidas. A gente não pode estar na presença do Senhor, eu vejo muito isso, queridos. Pessoas que estão há mais de 10 anos na presença do Senhor. Pessoas que estão há mais de 15 anos, mas elas nunca crescem, elas nunca amadurecem. Elas continuam como bebês na fé. E não é isso. Eu sempre falo, Senhor, não é isso que eu quero para minha vida. Desde o início eu falava para Deus, eu quero crescer espiritualmente. Eu quero fazer a tua obra. Eu quero te servir. Então, tem pessoas que elas não querem mesmo fazer a obra do Senhor, não querem mesmo obedecer a Deus, e elas continuam lá. Entra ano e sai ano, elas continuam do mesmo jeito. Porque não tem crescimento e não tem amadurecimento. Elas não se permitem que Deus trabalhe e foge o caráter delas. Elas não querem caminhar conforme a vontade do Senhor, mas elas querem caminhar do jeito que elas querem. E elas vão caminhar em círculos. Elas vão só ficar assim. Elas não vão seguir reto. Elas não vão viver experiências, elas não vão viver sobrenaturais, elas não vão romper. Elas não vão crescer. Elas não vão amadurecer. Elas vão continuar naquele nível baixo. E Deus não nos chamou para estar nesse nível baixo. Lembra de Ezequiel? Ezequiel entra nas águas. Deus não quer que a água continue só ali nos nossos pés. Ele quer que nós venhamos a nos aprofundar na presença dele. Deus, Ele quer que nós venhamos a amadurecer. Para que lá na frente, através das nossas vidas, outras vidas também venham ser tocadas pelo Deus que nós servimos, pelo Espírito Santo de Deus. Porque como é que eu vou ser enviada por Deus na vida de uma pessoa que está passando por meras situações, se nem eu mesma passei, nem eu mesma obedeci a Deus, nem eu mesma permiti-me ser forjado no meu caráter? O que eu vou chegar diante daquela pessoa, eu vou dizer o que para ela? Aí Deus, Ele vem e nos forja, nos trata, nos lapida. Porque lá na frente vai ter pessoas que vão estar na mesma situação que a gente estava um dia lá atrás. E aí, através das nossas vidas, que é para a glória dele, que nós vamos ajudar aquela pessoa. Porque a gente vai falar, eu já passei por esse processo. Então eu tenho autoridade para falar com aquela pessoa, porque eu já passei por aquele processo. Eu passei. Eu não permaneci. É difícil, E outra é passar. Não é permanecer lá naquele processo, naquele deserto. Então o Senhor Jesus nos ensina através desta mulher hoje, nesta noite. Através de todos esses que eu citei aqui para as nossas vidas. Da mulher do fluxo de sangue, de Naamã. Então Deus, o Senhor Jesus, quando aquela mulher, ela demonstrou a sua grande fé, de imediato, queridos, a filha dela foi sã. Ela foi curada pelo Senhor Jesus Cristo. E ela foi um grande exemplo para aquelas pessoas. Eu e você nós temos que ser, nós somos e nós temos que ser o bom exemplo para as pessoas que convivem ao nosso redor. Para muitas pessoas também que o Senhor nos enviar. Nós somos o bom perfume de Cristo. E para mim exalar o bom perfume de Cristo, eu preciso permitir que Ele entre aqui. E Ele trabalhe no meu coração. O Senhor Jesus fala em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele. Mas muitos não têm permitido. O Senhor Jesus está lá batendo. Elas até acham que Ele está dentro, mas Ele não está. Porque elas não se permitem ser forjada por Ele, pelo Espírito Santo. Ele está lá batendo, e ela pensa que Ele já está lá dentro, mas Ele não está. Ele está ainda batendo.
na porta do teu coração. Porque o Senhor Jesus fala: aquele que quer seguir-me, negue-se a si mesmo e siga-me. É renúncia. Estar na presença de Jesus é negar-se a si mesmo, é renúncia, é pegar a sua cruz. E muitos não querem renúncia. Muitos querem ainda continuar na vida de pecado. Muitos querem continuar como eles querem. E Deus não quer que seja desse jeito. Não mesmo. Porque aquele que permite, quando Jesus ele bate na porta do seu coração e ele entra, automaticamente, queridos, vai haver transformação, vai haver mudança de caráter na sua vida. Porque assim foi na minha. E assim está sendo dia por dia. A nossa libertação, queridos, ela é um processo, dia após dia. Não é de um dia para o outro. É dia após dia. Nós vamos alcançando de glória em glória. Mas isso quando eu permito que Ele trabalhe no meu coração. Que Ele venha me forjar de dentro para fora. Não adianta uma pessoa estar frequentando um templo se ela não tem o Espírito Santo de Deus. Se ela não tem fruto do Espírito Santo de Deus. Não adianta ela estar bem vestida se ela não tem mudança de caráter, não tem mudança de vida. Se ela continua a viver, porque eu vejo muito isso, ela está ali sempre nos cultos, né? Ela está sempre... Porém, ela continua a viver como um ímpio. Ela continua a viver como uma pessoa mundana que ela viveu lá atrás. Aquelas práticas, como lá do Egito. Eles saíram do Egito, mas o Egito permanecia dentro deles. E é assim que muitos estão vivendo na presença do Senhor Jesus. O Senhor Jesus tirou, eu não sei de onde o Senhor Jesus te trouxe, te libertou. Jesus libertou, mas o Egito continua dentro. O pecado continua dentro. Porque você não foi como Josué nem como Caleb. Se permitiu ser trabalhado por ele. O Senhor Jesus Cristo, Ele não quer que nós vivamos de aparência. Não, mas de transformação. Nós precisamos ser transformados, queridos. Não tem como uma pessoa estar na presença e ela não ter mudança de vida. Não tem mudança de caráter. Então o Egito continuou dentro daquelas pessoas e elas murmuravam dia após dia. Elas só viviam reclamando da vida. Mal Moisés subiu no monte para falar com Deus. E quando ele desceu, o que eles estavam fazendo? Estavam adorando Deus. Eles estavam adorando o que eles tinham feito. Não, foi esse bezerro que nos tirou do Egito. Eles colocaram algo diante deles, entre eles e Deus, aonde a glória só pertencia a Deus. Eles tinham visto todos os sinais que Deus tinha dado, meu Deus. Tudo que Deus tinha feito com o faraó. Tudo que Deus tinha feito no Egito. Mas mesmo assim, eles continuaram no pecado. E triste foi o fim deles, porque Deus matou. Permitiu a morte deles. Então, você que diz que está e ao mesmo tempo não está ainda aí em cima do muro, retorne verdadeiramente. Se um dia você deixou o teu primeiro amor por algum motivo, que só Deus sabe, eu não sei, porque Deus te conhece, eu não te conheço, mas que você venha voltar a esse primeiro amor, que você venha voltar à essência. Se um dia alguém te machucou com uma palavra, queridos,
uma coisa eu tenho aprendido. Se eu olhar para o homem, queridos, eu não vou caminhar com Cristo, eu não vou entrar no céu. Porque nós vamos ver erros mesmo. Nós vamos ver falhas. Nós vamos ver coisas erradas dentro do templo. Aliás, a congregação, o templo somos nós, a igreja somos nós. E se eu for olhar para o pecado dos outros, para o erro, para a falha, eu não vou caminhar com Cristo. Porque todos nós estamos aqui reunidos. Jesus fala, eu não vim para os sãos. Eu vim para aqueles que estão doentes, os pecadores. Eu e você somos falhos, somos pecadores, queridos. Todos os dias a gente busca nos consertar com o Senhor. Se eu fazia, eu não faço mais. Eu peço perdão hoje, agora, mas eu não faço mais. Né? E aí o mal do ser humano é que ele quer olhar para o outro e dizer, eu não vou... Quantas pessoas, que até um tempo desse mesmo, eu estava aí num lugar e uma pessoa que veio de berço, de pais, de família, crente, e saiu por causa do homem. É isso que o inimigo tem feito na vida de muitas pessoas. Eles têm usado pessoas dentro mesmo da congregação para atacar a vida um do outro. E assim ele está colocando a divisão dentro da congregação, dentro do povo de Deus. Está fazendo com que uns se volte contra os outros. Está fazendo o coração do ser humano ficar endurecido a ponto de não voltar mais para Cristo. E aí você perde a sua salvação. Então olhe você para dentro de você. Olhe para onde você parou. E retorne para os caminhos do Senhor, porque Jesus está à porta. Não perca a sua salvação por causa de uma pessoa, por causa do ser humano. Talvez aquela pessoa que lançou uma palavra contra ti, tu se magoou, tu falou não vou mais, eu não quero mais saber de Jesus. Ela está lá, já até pediu perdão do Senhor. E ela está lá no bem e bom, adorando, buscando, louvando a Deus, sendo usada por Deus. E o nome dela está escrito no livro da vida. E você está aí, afastado dos caminhos do Senhor. Então olhe para você. A palavra do Senhor vai dizer, analise esse homem a si mesmo. Não deixe que palavras, que pessoas venham te tirar da presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha a palavra do filho pródigo. Então, reconheça que você errou. Reconheça que você pecou, que você peca. Se arrepende. Jesus Cristo é tão misericordioso, queridos, a porta da graça ainda está aberta. Aproveita. Porque vai chegar o tempo, queridos, que eu quero te dizer uma coisa, que não vai mais dar tempo. Olha a parábola das 10 virgens. Não vai. Quando a porta da graça se fechar, já era, queridos. Não vai mais ter como se preparar. Porque Jesus vem buscar uma noiva preparada e não uma noiva despreparada. Então, aproveite que a porta da graça está aberta. Aproveite para se analisar e retorne para os caminhos do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é rico em misericórdia para te receber. Amém? Então eu deixo essa palavra para mim e para a tua vida nesta noite. Que você venha meditar nessa palavra. Em nome do Senhor Jesus. Eu glorifico e agradeço e engrandeço o nome do nosso Senhor Jesus Cristo por essa palavra abençoada. Sobre a minha e sobre a tua vida, porque eu recebo essa palavra para a minha vida. Em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo de Deus, Ele te visite e que Ele te convença. Te convença, porque em Zacarias vai dizer que não é por força do braço, mas é pelo Espírito Santo de Deus, é pela palavra. Eu estou aqui falando desta palavra para você. Mas quem vai te convencer não sou eu. É o Espírito Santo de Deus. Amém? Em nome do Senhor Jesus, fiquem todos na paz. E que Deus te abençoe grandemente. Amém? A paz do Senhor Jesus Cristo.